Bem, pessoal, vamos dar início aqui à nossa disciplina de lógica de programação. Essa nossa primeira aula vai ser uma aula introdutória, onde eu vou estar explicando para vocês alguns conceitos que vão ser necessários para a gente estar chegando na parte de programação em si, ok? Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é, já que a gente está estudando lógica de programação, então o que é a lógica? A lógica ela é a arte de pensar corretamente. Então a gente utiliza essa lógica de maneira natural no nosso dia a dia e a gente acaba nem percebendo, porque a gente utiliza ela de forma tão natural que a gente nem pensa em utilizá-la quando a gente está utilizando. A gente simplesmente usa a lógica nos atos do nosso dia a dia sem nem pensar que estamos utilizando. Então, segundo o dicionário, a lógica é a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu sei que tem um livro dentro do armário e eu sei que o armário está fechado, eu posso concluir que... O que eu posso concluir a partir dessas duas coisas que eu sei? Eu sei que tem um livro dentro do armário e eu sei que o armário está fechado. Então eu posso concluir que, a menos que eu seja um mutante do X-Men e tenha o poder de atravessar as coisas, eu vou ter que abrir o armário para poder pegar o livro, certo? É isso que eu posso concluir a partir disso. Isso eu estou utilizando a lógica para chegar a uma conclusão através de coisas que eu sei previamente, né? Outro exemplo, eu sei que eu sou mais velho do que José e eu sei que José é mais velho do que André. Logo eu posso concluir que... O que eu posso concluir? Se eu sei que eu sou mais velho que José e eu sei que José é mais velho que André, eu posso concluir que eu também sou mais velho que André. Não é isso? Então, nesses dois exemplos a gente utilizou a lógica, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia mesmo sem nem perceber. Outro exemplo, Pedro é um aluno de uma escola profissional. E para ser aprovado numa escola profissional, o aluno precisa obter uma média maior ou igual a 6 e comparecer a pelo menos 75% das aulas. Pedro foi a todas as aulas e obteve nota 8. Logo, eu posso concluir o quê? Eu posso concluir que Pedro foi aprovado, porque ele foi a todas as aulas, ou seja, ele teve uma porcentagem de presença superior a 75%, e ele tirou uma nota 8 no final, né? Que é superior a 6. Então, logo, ele foi aprovado, certo? Outro desafio aqui que envolve a lógica: traçar 4 linhas retas passando por todos os 9 pontos sem tirar o lápis ou a caneta, né, do papel. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar fazer aí no seu caderno, vocês podem fazer isso, ok? Então, como a gente faria isso? Aqui a gente tem, né, os 9 pontos, traçar 4 retas sem tirar o lápis do papel e preencher todos os pontos e não passar 2 vezes por nenhum deles. Primeira reta, segunda reta, terceira reta, quarta reta. O pessoal muitas vezes usa essa imagem para explicar a expressão pensar fora da caixa, né? Porque se você for ver, a reta acabou saindo dessa caixa, né? Então na lógica a gente tem que às vezes pensar em coisas que normalmente a gente não pensaria, certo? É o que a gente chama de pensar fora da caixa, ok? Então, agora que a gente sabe o que é lógica, vamos entender o que é algoritmo, né? Então, para explicar o que é algoritmo, eu vou citar uma das maiores programadoras da atualidade que a gente tem, né? Uma das maiores programadoras de todos os tempos, né? Que é essa moça aqui, ó, a Palmeirinha. Calma, vou explicar. Por que ela é uma das maiores programadoras de todos os tempos? Porque o algoritmo é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Ou, se você preferir, um algoritmo é nada mais do que uma receita, ok? Então, por isso que a Palmeirinha aí é a maior programadora de todos os tempos, porque ela entende muito bem de receita. Então, por exemplo, vamos dizer qual é o algoritmo de chupar uma bala, por exemplo. Você pega a bala, né? Você retira o papel da bala, você chupa a bala e joga o papel no lixo. Isso seria o algoritmo do processo de você chupar um bombom, chupar uma bala, né? Mas como eu disse aqui, um algoritmo é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Se eu estou falando que o algoritmo é uma sequência, eu estou dizendo que eles têm uma ordem, né? Eles têm uma ordem correta. Se eu estou dizendo que ela é finita, eu estou dizendo que uma hora ela tem que acabar. Então ela não pode ser infinita, ela não pode não acabar, senão eu nunca vou chegar à execução da tarefa. Então é uma sequência, tem uma ordem e ela é finita, ela tem que acabar, certo? Então, ó, chupar uma bala, a gente tem a sequência. Primeiro eu tenho que pegar a bala,
depois eu tenho que retirar o papel, depois eu tenho que chupar a bala e jogar o papel no lixo. Eu não posso inverter essa ordem, senão o processo vai ser errado, né? E também ele tem que ser um processo finito. Eu tenho os 4 passos aqui. Se eu tivesse um número infinito de passos, eu nunca chegaria à realização completa desse processo. Se eu invertesse a ordem disso aqui, por exemplo, pegar a bala, chupar a bala, jogar o papel no lixo e retirar o papel, como é que eu faria isso? Não dá certo, né? Eu tenho uma inversão na ordem desses passos. Então não daria certo. Ou pior ainda, eu pego o papel, retiro a bala, me jogo no lixo e chupo o papel. Então não dá certo. Beleza? Então é uma ordem finita, é uma sequência, né? Segue uma ordem e é uma ordem finita. Eu tenho passos finitos. Beleza? Então, ó, o que compõe essa receita, esse algoritmo? Primeiro a gente tem os ingredientes, né, dessa receita. Toda receita tem um ingrediente, né? Se você for lá uma receita de bolo, tem lá a farinha de trigo, tem manteiga, tem ovo. Então no algoritmo a gente chama isso de entrada, que são os dados que a gente recebe como entrada, que na receita seria os ingredientes, né? O modo de preparo, né? Toda receita tem lá, primeiro bata a massa, misture com leite, não sei o que, tem tudo isso, né? Então isso no algoritmo seria o processamento, seria o processo que eu faço com essa entrada para que no final eu chegue ao prato pronto, que é a entrada processada, ok? Então, ó, aqui alguns exercícios para vocês, certo? Que eu vou estar colocando para vocês estarem realizando, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, ó, nos sistemas de computação que a gente vê no nosso dia a dia, nada mais é do que algoritmos, né? Todos os sistemas funcionam com base em algoritmos. Então, ó, por exemplo, o sistema aqui de cadastro do Facebook, né? Primeiro eu tenho que colocar meu nome, depois meu sobrenome, meu celular, ou e-mail, né? Minha senha, tenho que dizer minha data de nascimento, tenho que dizer qual é o meu gênero, para que depois eu possa clicar em escrever, não é isso? Eu não posso primeiro clicar em escrever, eu não posso primeiro clicar em escrever e depois colocar meus dados. Não, eu tenho que colocar eles primeiro para que depois eu possa clicar em escrever, certo? E eu não posso, por exemplo, ter uma sequência aqui infinita de dados, porque senão eu nunca vou conseguir me cadastrar, né? Mesmo jeito aqui, do mesmo jeito o login. Primeiro eu tenho que colocar meu e-mail ou telefone, depois minha senha e depois clicar em entrar, beleza? Então, ó, a gente tem basicamente 3 tipos de algoritmo, né? A gente tem a narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo. A narrativa, ela é o tipo de algoritmo mais básico, né? Porque ele utiliza de linguagem natural. Então é a forma com que os seres humanos se conversam, essa é a narrativa, é a linguagem natural. A vantagem é que ela é simples, né? Muito fácil, e a desvantagem é que ela pode provocar ambiguidade, né? Eu posso ter uma mesma coisa significando uma coisa para mim e outra coisa para outra pessoa, né? Se eu falo manga, uma pessoa pode pensar numa manga numa camisa e a outra pessoa pode pensar na fruta. Então, isso que é a ambiguidade. Então, o exemplo aqui da receita, né? Isso aqui é uma receita de pizza de frigideira, que ela está em linguagem natural, né? Eu tenho aqui os ingredientes, qualquer pessoa que lê isso vai entender esses ingredientes, e aqui o modo de preparo, todo feito em linguagem natural. A nossa vantagem é que isso é fácil de se entender, é simples. E a desvantagem é que uma pessoa pode ler alguma coisa aqui, entender de um jeito e outra entender de outro. Pode provocar uma ambiguidade, certo? O fluxograma, ele utiliza de elementos gráficos, certo? A vantagem é que entender elementos gráficos é mais fácil e mais rápido do que entender texto, né? E a desvantagem é que a gente tem que aprender a simbologia para poder utilizar. Então o fluxograma basicamente vai ser isso daqui, ó. Então a gente tem um algoritmo para trocar a lâmpada aqui, né? Então, ó, a lâmpada não funciona. Aí aqui segue-se uma sequência. Você pode ver nessas setas aqui, ó. A gente segue uma sequência. A lâmpada não funciona. A lâmpada estava plugada? Se não, a gente vai plugar a lâmpada antes de continuar, né? Se sim, a gente verifica se o bulbo queimou. O bulbo queimou? Sim. Então a gente troca o bulbo. O bulbo não queimou? Então a gente percebe que a gente tem que comprar uma nova lâmpada. Então segue-se uma sequência, né? Um algoritmo segue uma sequência, ela é finita. E aqui a gente tem uma verificação, né? Esses dois ângulos aqui são verificações. Eu vou verificar se a lâmpada está plugada. Se sim, eu verifico se o bulbo queimou. Se não, eu plugo a lâmpada.
O bulbo queimou? Se sim, eu troco o bulbo, se não, eu compro uma lâmpada nova, certo? E o pseudocódigo, ele utiliza-se de uma linguagem com regras definidas, beleza? Então a vantagem é que é fácil fazer a transcrição desse pseudocódigo para a linguagem de programação, né? E a desvantagem é que você precisa entender todas as regras desse pseudocódigo, certo? A gente pode dizer que esse pseudocódigo é praticamente uma linguagem de programação. A diferença é que se a gente for criar um sistema real para colocar ele em produção numa empresa, ou então for fazer qualquer tipo de sistema para pôr ele no ar, a gente não pode utilizar um pseudocódigo. Ele é somente para fins de aprendizado, digamos assim. Então, o pseudocódigo ele vai ser basicamente isso daqui, ó, certo? Ele assemelha-se a uma linguagem de programação, mas ele não pode ser utilizado para o mundo real, né? Para a programação de sistemas do mundo real. Então, o pseudocódigo ele tem os ingredientes, né, que seria a entrada, que são os dados necessários para a resolução do problema. A gente vai ter o processamento, né, o modo de preparo, que são os processamentos utilizados para chegar no resultado final. É o que a gente vai fazer com esses dados que vai fazer com que a gente chegue no resultado, né, que é a saída, a entrada processada, que são os dados processados e apresentados para o usuário com o problema proposto resolvido. Beleza? Então, vamos fazer uma analogia dessa entrada, processamento e saída com a maneira com que o ser humano se comunica, né? Então, primeiro, o ser humano ele recebe os dados de entrada, que é a percepção das impressões sensoriais, né? Então, quando você ouve uma pessoa falando, quando você vê algo numa prateleira, por exemplo, numa loja, então isso são dados de entrada. O processamento seria com o auxílio das nossas memórias, do nosso consciente, do nosso subconsciente, o que a gente vai fazer com esses dados de entrada para provocar uma saída, não é isso? Então, se eu recebo um dado de entrada, por exemplo, de uma pessoa falando comigo, se ela me chama, por exemplo, oi João, bom dia, então primeiro eu vou processar, aí depois eu vou processar esses dados, né? Entender que a pessoa me deu um bom dia e vou dar a saída, que é o quê? Também vou dar bom dia para essa pessoa. Então, essas saídas são os dados que a gente recebeu processados para poder a gente dar uma resposta, não é isso? Então, ó, vamos imaginar o seguinte exemplo, vamos imaginar o seguinte problema aqui. Calcular a média final dos alunos, sendo que esses alunos realizarão 4 provas, né? P1, P2, P3 e P4, e a média final dessas 4 provas vai ser a soma delas dividido por 4. Então, ó, quais são os dados de entrada desse problema aqui? Os dados de entrada são, vamos ver aqui, né? Quais são os dados de entrada dele? Qual o processamento a ser utilizado, né, na resolução desse problema e qual será a saída dele, certo? Então, ó, quais são os dados de entrada? Os dados de entrada são as 4 notas, né? P1, P2, P3 e P4. São os 4 dados de entrada, que são as notas das provas que a gente precisa receber para poder fazer um processamento. E qual é esse processamento? O processamento é a soma dessas 4 notas dividido por 4. Beleza? E qual é a saída? A saída é esses dados processados, ou seja, é o resultado. Então, a saída vai ser as 4 notas somadas dividido por 4. Então, os dados de entrada são as notas das provas. O processamento é somar essas notas e dividir por 4. E a saída é o resultado desse processo. Beleza? Então, aqui seria um exemplo de um algoritmo, né? Em sequência. Primeiro eu recebo a nota... Primeiro eu recebo a nota da prova 1. Depois eu recebo a nota da prova 2. Depois eu recebo a nota da prova 3, recebo a nota da prova 4, somo todas as notas e divido o resultado por 4 e depois eu mostro esse resultado para o usuário, certo? Aqui é um pseudocódigo aqui bem, como é que eu posso dizer, bem grosseiro aqui, né? A gente vai perceber que o pseudocódigo que a gente vai estar utilizando é um pouco mais robusto que isso aqui, né? Aqui é só a grosso modo. Então, ó, algumas peculiaridades. Vamos ver aqui. Faça um algoritmo para um carro tentando passar o sinal. Se o sinal estiver vermelho, pare. E enquanto o sinal estiver vermelho, mantenha-se em espera. Se o sinal estiver amarelo, reduza a sua velocidade e preste bastante atenção. E se o sinal estiver verde, continue.
Então a gente pode ver aqui duas palavras especiais aqui nos nossos algoritmos, que é se e esse enquanto aqui, né? Se o sinal estiver vermelho, eu paro. Então aqui expressa uma condição. Eu só vou parar se o sinal estiver vermelho, beleza? Então a condição, esse se, é uma peculiaridade que a gente vai aprender também nos nossos algoritmos. E o outro é aqui, ó, enquanto. Enquanto o sinal estiver vermelho, mantenha-se em espera. Esse enquanto expressa uma repetição, beleza? Então eu vou ficar repetindo. Enquanto o sinal estiver vermelho, eu mantenho em espera. É como se eu tivesse assim, eu olho para o sinal, ele está vermelho? Sim, mantenho em espera. Olho de novo, ele está vermelho? Sim, mantenho em espera. Eu olho de novo, ele está vermelho? Sim, mantenho em espera. Eu olho de novo, ele está vermelho? Não. Aí eu já não me mantenho mais em espera. Aí eu continuo, não é isso? Então, se o sinal estiver amarelo, reduza a sua velocidade e preste bastante atenção. Outro exemplo aqui da nossa condição, né? E se o sinal estiver verde, continue. Outro exemplo aqui da nossa condição. E por que isso aqui, essa disciplina de lógica de programação, é uma disciplina tão importante? Porque a gente pode ver aqui que a gente tem várias linguagens de programação no mundo, né? A gente tem o Python, Java, JavaScript, C#, PHP, C, C++, R, Objective-C, Swift, MATLAB. E cada linguagem dessas, ela tem um objetivo, digamos assim. Por exemplo, o Java. O Java é uma linguagem geral, serve para tudo. O JavaScript é uma linguagem que ela é feita para web. O PHP, ele é feito para web. O Objective-C e esse Swift aqui são duas linguagens que são utilizadas na programação de aplicativos para iPhone, certo? Então, algumas linguagens são de objetivo geral, como o Java, como o Python. Algumas são para web, como o JavaScript. Algumas são para mobile, como o Objective-C, o Swift, né? O Kotlin, que é a nova linguagem que a Google está utilizando para fazer os aplicativos para Android, né? Então, cada linguagem tem o seu propósito, mas uma coisa todas elas têm em comum: a lógica. Todas elas seguem a mesma lógica. A única coisa que cada uma delas vai mudar de uma para outra é a sintaxe, a forma com que elas expressam aqueles conteúdos lógicos dela. Mas a lógica de programação é a mesma para todas essas linguagens, beleza? Então, como eu disse, né? Algumas linguagens são para web, algumas para computadores desktop e algumas para mobile, beleza? Então é isso aí.